pessoal. Chegamos à nossa última aula dessa semana e hoje nós trataremos sobre um recurso ortográfico chamado hífen, né? Nós sabemos que a língua é uma produção humana e que se modifica conforme as necessidades de comunicação dos seus usuários, né? Então, nessa aula, vocês experimentarão um pouco sobre como isso acontece. Em nosso dia a dia, né, nós percebemos que as palavras, às vezes, podem ser formadas de outras palavras, né? Então, para iniciar, né, eu pesquisei o significado de uma palavra, né, que é formada a partir de duas outras, que nós chamamos de palavra composta. Você lembra o que é palavra composta? As palavras compostas são criadas quando há a união de dois ou mais radicais, né? Sem que a estrutura das palavras primitivas elas sejam alteradas, né? Podem se formar ligadas normalmente por hífen, né? Ou não. Um exemplo de palavra composta ligada por hífen é roda gigante, obra-prima, sempre viva, né? Existe uma infinidade. Mas vocês lembram o que é o hífen? O hífen é um sinal que serve para separar sílabas, para ligar pronomes, né, aos verbos e formar palavras compostas, né, que é isso que nos interessa hoje. Nessa formação de palavras, né, algumas convenções elas são adotadas segundo o acordo ortográfico, né? Observem, né, o título desse texto, que é a palavra caixa negra, né, a qual eu pesquisei o significado, certo? Vocês já ouviram falar o que é uma caixa negra? Então, esse termo é utilizado em uma situação específica, né? Mas vocês conseguem fazer alguma associação, mesmo sem saber qual é o seu significado? Aí nós temos quantas palavras? Duas, né? Caixa e negra, né? Caixa é um substantivo e negra é um adjetivo, né? Se elas estiverem separadas, né? Dizem a mesma coisa da palavra junto, da palavra caixa preta ou caixa negra. Por quê? Separadas, as palavras caixa e preta não têm o mesmo significado de caixa preta, né? Embora guardem semelhanças entre si. Então, assemelham-se, né, à palavra caixa negra, outros vocábulos também formados por duas ou mais palavras, como guarda-chuva, vagalume, bate-papo, certo? Mas então, vamos conhecer o significado de caixa negra. A caixa negra ou caixa preta é o nome popular de um sistema de registro de voz e dados existente nos aviões, e mais recentemente nas locomotivas dos Estados Unidos e Europa. O som ambiente das cabines de comando e do sistema de áudio são gravados pelo gravador de voz, ou CVR, e os dados de performance como velocidade, aceleração, altitude e ajuste de potência, entre tantos outros, é gravado em outro equipamento conhecido como gravador de dados, ou FDR. São, portanto, dois equipamentos distintos e independentes, mas ambos com uma inscrição eletrônica de tempo, que é fundamental para colimar ou superpor os eventos de voz com os eventos de performance. Agora que vocês conheceram, né, a definição da caixa negra, vocês conseguiram fazer essa associação, né? Conseguiram imaginar do que se trata? Vamos observar a imagem da caixa preta. Na verdade, a caixa preta, ela é laranja, né? Essa imagem condiz com o que vocês imaginavam? Olha, o nome, né, caixa preta, surgiu na década de 50, quando ela foi inventada, né? E o termo se deve ao fato de que, naquela época, o funcionamento dos circuitos era obscuro, e por isso foi apelidada de black box, que é caixa preta, né? Mas seu nome é Flight Data Recorder, que é um gravador de dados do voo. Então, nem sempre, né, novas palavras formadas pela composição mantêm o significado de cada elemento que lhe deram a origem, né? Por exemplo, o termo pé de moleque é uma palavra composta, né, por três palavras diferentes,
cujo significado, né, usado em sua formação praticamente desapareceu, para dar lugar a outro significado, né? Vamos analisar agora nessa tira o uso de uma palavra composta. J. Power, todo super-herói possui uma motivação, um grande propósito que o inspira a ser quem é. Qual é o seu? Usar uma roupa bacana e ser notado por todos já é um ótimo motivo. E eu achando que só os roqueiros de hoje pensavam assim. Vocês conseguiram identificar qual é a palavra formada por composição, ou seja, uma palavra formada a partir de outras aí no texto? Conseguiram identificar? A palavra composta é super-herói, né? Agora, nessa outra, nessa charge. Assistência técnica. O que tem de errado com o meu micro-ondas? Tem que colocar um hífen. O que é que causa o humor nessa charge? Na verdade, né, há uma crítica à escrita da palavra micro-ondas, né? E isso traz um certo humor ao texto, né? Vocês já devem ter visto, né, a palavra micro-ondas escrita de outra forma, né? É porque antes do acordo ortográfico de 2009, ela era escrita sem hífen, né? A partir do acordo, ela agora se escreve com hífen. Vamos lá. Bem, o novo acordo ortográfico, né, que está em vigor desde 2009, traz ainda muitas dúvidas, né, em relação às novas regras do uso do hífen. Então, vamos conhecer algumas das principais regras. Vocês vão pegar o livro de vocês na página 75, certo? Onde tem aí o uso do hífen. Relê esse trecho do texto Um Bom Sujeito, observando as palavras destacadas. Era só esperar a professora chamá-lo, pensou. 20 minutos passados, bateu a impaciência. Será que a professora tinha esquecido dele? No quadro negro, outro menino tinha acabado de grifar os sujeitos das orações que Márcia pedira. Parabéns. A professora cumprimentou-os assim. Com que objetivo o hífen foi empregado na forma verbal chamá-lo em destaque nesse trecho? Forma verbal chamá-lo, o hífen foi empregado na junção do pronome o, né, o pronome oblíquo, ao verbo chamar, né? O hífen foi empregado para separar as palavras que formam o substantivo composto, no caso de quadro negro, né? O hífen é esse tracinho aqui, gente, ó, no meio das duas palavras, certo? E na palavra com que objetivo o hífen foi empregado na forma verbal chamá-lo em destaque nesse trecho? E nessa forma verbal chamá-lo, o hífen foi empregado na junção do pronome oblíquo o e o verbo chamar. E na palavra quadro negro? O hífen foi empregado para separar as palavras que formam o substantivo composto, né? Aqui nós temos o hífen entre as duas palavras, que é esse tracinho, certo? O hífen é um sinal gráfico cuja função está associada a uma infinidade de ocorrências da língua. Na ligação de palavras compostas, na colocação pronominal, na divisão silábica, na translineação, que é o ato de passar de uma linha para outra, né? Quando estamos escrevendo e a palavra ela não cabe, né, naquela folha, naquela linha, então a gente utiliza o hífen e continua na próxima linha. Na escrita, ficando parte da palavra na linha superior e o resto na seguinte. Na ligação de algumas palavras precedidas de prefixo. Veja algumas ocorrências linguísticas em que o hífen é empregado. Nos compostos. Emprega-se o hífen nos compostos sem elemento de ligação quando o primeiro termo, por extenso ou reduzido, estiver representado por forma substantiva, adjetiva, numeral ou verbal. Nós temos aí os exemplos. Primeiro-ministro, luso-africano, tenente-coronel, tenente afro-brasileiro, vagalume, porta-retrato, mesa redonda. Emprega-se o hífen nos compostos sem elemento de ligação quando o primeiro termo, por extenso ou reduzido, estiver representado por forma substantiva, adjetiva, numeral ou verbal.
Aí nós temos os exemplos. Primeiro-ministro, né? Aí a primeira forma é um numeral, né? Que é primeiro. Luso-africano, tenente-coronel, afro-brasileiro, vagalume, porta-retratos, decreto-lei, João Ninguém, boa-fé, ano-luz, porta-aviões e mesa redonda. Observação. Alguns compostos perderam, em certa medida, a noção de composição, por isso, passaram a ser escritos aglutinadamente. Paraquedas, paraquedista, né? Paraquedismo, paraquedístico, girassol, madressilva, pontapé e manda-chuva. Ou seja, essas palavras, elas passaram a ser escritas sem o uso do hífen, né? Porque perderam, de certa forma, a noção de composição, né? Então, usa-se hífen nos elementos repetidos, com ou sem alternância vocálica ou consonantal. Com em, lenga-lenga, blá, 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 zum, zum, ping-pong, zastrais, reco-reco, zigue-zague, tico-tico. Observação, escreve-se com hífen os compostos que levam apóstrofo, como olho d'água, mestre d'armas e mãe d'água. Receberão o hífen os compostos sem elemento de ligação, quando o primeiro elemento for além, a quem, recém, bem e sem. Recém-casado, recém-eleito, a queimar, bem-aventurado, sem vergonha, bem ditoso, sem número, além Atlântico, além mar, bem-criado, bem-estar, bem-humorado, sem cerimônia, recém-chegado. Observação, vários compostos apresentam o advérbio bem, aglutinado ao segundo elemento, quer este tenha ou não vida à parte. Benfazejo, bem-feito, benfeitor, bem-querença e os derivados, benfeitoria, bem-fazer, bem-querer, bem-quisto, bem-quistar. É muito difícil a gente decorar, né, todas as regras de formação, certo? Eu sei que vão surgir dúvidas, né? Mas, quando surgirem as dúvidas, vocês procurem, né, no dicionário, um dicionário atualizado, né? Ou na internet, né? Ou então vocês vão procurar uma palavra que seja formada com o mesmo radical, né, de início dela. Por exemplo, de recém-casada, né? Você está em dúvida. Aí você vai lembrar de recém-eleito, né, que também escreve separado. E outra dica é ler, né? Ler e escrever, né? Assim, quanto mais a gente lê mais e escreve, mais a gente melhora o vocabulário, né? Mais palavras a gente vai conhecer e reduzir as dúvidas ortográficas, tá bom? Para finalizar, né, eu trouxe aqui umas dicas importantes. Quando é que nós usamos o hífen? Né? Com a junção de vogais diferentes, nós não utilizamos hífen. No caso de infraestrutura, nós temos aí vogais diferentes. Autoestrada, auto termina com O, estrada inicia com E, então são diferentes, não se usa hífen. Mas no caso de vogais iguais, né, como micro-ondas, usa-se hífen. Consoantes iguais, usa-se hífen, né? Subbase, super requintado, super realista. E vogal mais R e S, né? Não usa hífen. Nós fazemos o quê? Nós duplicamos a consoante. Antissocial, né? Autorretrato, contra-reforma. Com bem, né? O prefixo bem, usa-se hífen. Bem-vindo, bem-nascido, bem-educado, bem-humorado. Para te ajudar um pouco mais a tirar as dúvidas em relação ao uso do hífen, né? Chegamos ao final. Gratidão e fiquem em casa.